Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos telespectadores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa O Cantinho do Conhecimento. E no nosso cantinho de hoje temos como convidado o Sheikh Yusuf Katissa, um educador e pai de família com quem vamos conversar no nosso programa de hoje, onde vamos falar acerca das férias escolares. Estamos num período em que as crianças estão prestes a entrarem nas férias escolares. Então vamos falar de como é que nós podemos lidar com essas crianças de modo a não se distraírem com as brincadeiras do dia a dia até esquecerem que têm a responsabilidade de voltarem à escola daqui a algum tempo. Sheikh, jazakumullah khaira por ter aceito o nosso convite e é um prazer tê-lo aqui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, louvar Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor dos mundos, e a paz esteja com o nosso nobre Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, juntamente com os seus companheiros, a sua família e a todos que estão no caminho da senda reta. Sheikh, estamos, como falamos anterior, queremos hoje falar acerca das férias escolares. Primeiro, queremos perguntar qual é o objetivo principal das férias escolares. Por que as crianças elas devem ser dadas esse período de férias? Bom, férias significa uma pausa, né? Onde as crianças estão a ter. Essa pausa consiste em que nós sabemos que a criança tem um dever de ir aprender alguma coisa, buscar a educação, o conhecimento. Então, sendo assim, é uma pausa que as crianças vão ter a ir à busca dessa educação no local apropriado, que é a escola, madrasa, nesse caso, que as crianças conseguem ter essas férias, que é uma pausa, né? Então, essa pausa podemos definir como um período que elas devem descansar, como direito delas, para ter um tempo de descanso e refrescar a mente. Sim, é um período, mas um período que tem limite. E estamos a falar de um período em que as crianças vão estar totalmente desligadas com o programa de ensino. As aulas serão totalmente canceladas. As crianças estarão em casa, voltando àquela rotina de brincadeiras com amigos, vizinhos e tal. Como é que podemos controlar a rotina desta criança de modo a não esquecer que brevemente terá que voltar às aulas? Essa é uma parte que é a responsabilidade de nós como pais, e fazer lembrar a criança daquilo que é o dever dele. E tanto para a adoração da Allah subhanahu wa ta'ala, e lembrar aquilo que são deveres de casa, o respeito. Então, isso deve haver muito por parte de nós que somos pais. Então, essa é a responsabilidade de nós que somos encarregados da educação. Então, podemos dizer que essa é a nossa responsabilidade como educadores, também inclui controlar o período em que essa criança deve se colocar em brincadeiras e deixarmos um período para essa criança lembrar-se que tem um dever, que é preparar as lições. Exatamente, Sheikh. Normalmente a criança deve ser dado um tempo para a sua brincadeira, né? E deve ser controlado há um tempo que é para observar os seus deveres, tanto os deveres para com Allah subhanahu wa ta'ala e tantos os deveres para com a família dentro da casa. Família dentro de casa. Sim. Durante as férias, normalmente as crianças, quando as férias chegam, os pais têm aquele desejo de ver a criança viajar, visitar familiares que estão distantes. Nessas férias, é saudável deixar a criança viajar e ficar muito tempo longe dos pais? Bom, é aconselhável sim uma criança viajar, porque um dos motivos da viagem é visitar a família, né? Isso cria mais ligação da família, né? Mostra o amor dos laços familiares. Mas também deixando por um tempo, muito tempo fora dos pais, não dou a opinião, porque existem algumas coisas que o ambiente onde a criança vai se encontrar, né? Então, eu tenho uma certeza que cada casa, né, tem a sua educação. Suas leis. Mas isso não significa que nós devemos impedir a criança de ir viajar e visitar a família, não?
porque isso mostra mais o amor e ligação de laços familiares. Mas sim, por muito tempo também não se sabe, porque nós não sabemos qual é o ambiente que existe lá, do outro lado. Isso vou falar porque uma criança sempre deve ser aproveitada numa fase da infância, porque a memória ainda está melhor, está fresca. É por isso que provérbio árabe diz que aprender na infância, né, é como esculpir. E é raro uma criança, né, esquecer de alguma coisa memorizada nessa altura. Então, sendo assim, existem ocasiões em que todos nós, né, temos uma mistura de famílias. Outra família não é muçulmana e outra família é muçulmana. Bom, há ocasião que, alhamdulillah, uma família até não muçulmana reconhece quando recebe uma criança muçulmana, dá os seus deveres, a maneira de comer, a maneira de se comportar, de estar a criança, né? Valoriza. Mas não é lá muito, não são todos que têm esse tipo de amor. Agora, há quem também não dá esse valor. Chegou a criança, né, chega a hora do solar, né, vai fazer lembrar que já está na hora do solar, né? Não observa o tempo da brincadeira da criança, então não observa aquilo que são os deveres, então automaticamente a criança fica desligada daquilo que é uma boa educação, daquilo que é o ambiente. Por que falo nisso? No tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, existia uma criança, Amr bin Salma, radiyallahu anhu. Então, na história, essa criança diz que ele vivia com o pai, né? Então, numa localidade em que era a rotina das caravanas, né, que iam para Medina. Então, naquela altura, o profeta Muhammad recebia revelações. Então, as pessoas ouviam que existe um Nabi e está recebendo as revelações. Então, naquele local onde passava sempre aquela caravana, que ia para Medina, aquelas crianças perguntavam às pessoas, aquelas caravanas, passavam: o que vocês sabem acerca desse homem, de Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Então, eles começaram a explicar que esse Muhammad é um homem que está recebendo revelações divinas. E começaram a restar alguns ayats, né, do Corão. Então, Amr bin Salma, ele diz que foi a partir daí que aquela criança começou a memorizar alguns ayats, né, do Corão. E isso era antes de abraçar o Islã. Então, passando algum tempo, ele veio abraçar o Islã, já enquanto já tinha uma parte do Corão. Então, por que aconteceu aquilo, Sheikh? Era devido ao ambiente onde se encontravam aquelas crianças. Veja só, brincavam naquele lugar e sempre passava aquela caravana. Mas devido ao ambiente das caravanas que passavam para lá, para Medina, então aquelas crianças conseguiram memorizar. O cérebro dele esforçou a ter aquilo. Exatamente. Então, isso falando, nós temos que ter às vezes essa preocupação para as nossas crianças, aproveitarmos a elas, né, dando uma educação e ensinando aquilo que são os deveres. Então, ficar por muito tempo também, eu não aconselho, né, porque cada pessoa tem a sua educação, né? Nós não estamos a dizer que não pode viajar a criança, não pode visitar a família, mas tem faz parte do direito dela também distrair-se um pouco. Exato. Então, estamos aqui, Sheikh, a dizer que é bom deixar a criança viajar, mas também não é bom colocar a criança muito tempo fora do olhar, no controle dos pais. Exato. Porque é a partir desse tempo longo que a criança pode vir com um comportamento que não é saudável dentro da casa em que vive. Exato. Chefe, estamos a falar de uma criança que agora está há um tempo inteiro em casa. Até onde a liberdade que nós vamos dar a essa criança pode ser prejudicial para ela? Não, Alicia, uma criança sempre não deve ser dado espaço. Nós, como encarregados, temos que cultivar mais, embutir alguma coisa na mente da criança. Ouvimos aquilo que esse provérbio árabe disse, né?
que ensinar uma criança na fase da infância, né? É que nem esculpir uma pedra, está a ver, né? Uma coisa numa pedra. Agora, se nós incentivamos, embutimos alguma coisa na criança, ali o espaço de ela ter um comportamento assim vai ser curto. Eu tenho essa certeza que, inshallah, vai ser uma criança que futuramente será obediente. Então, as falhas vão se notar como sendo humanos, mas talvez não irão ser aquelas falhas do pior, inshallah. Porque cada vez mais que nós vamos fazer esse esforço, então a memória da criança ainda é fresca. Ele vai saber que agora que eu estou acordado, a primeira coisa tem que adorar a Allah. Depois disso, tem que fazer deveres de casa. Depois disso também vem uma outra hora que tem que adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Depois disso, eu tenho esse tempo que vou nas brincadeiras. E vai ser uma fase que já a criança vai saber que agora já brinquei, vai ter que despedir os amigos. Agora é hora de falar, né? Mas isso é devido ao nosso esforço. Agora é hora de eu ir almoçar em casa. Agora é hora de eu ir ajudar a mamãe ou pai em casa. Então, mas isso começa de nós. O esforço é para nós é que temos que criar esse esforço.